Olá, amigos! Mais uma vez aqui no canal Ampulheta da História. E vamos lá, não esqueçam de dar o joinha, se inscrever e apertar o sininho aqui. E antes de começar, vamos rodar nossa vinheta. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito importante. É um filme que faz parte da minha história, tem a ver comigo. É um filme assim que pra mim fica guardado ali e ninguém toca. Tá? Se chama E os Violinos Deixaram de Tocar, de 1988, do diretor e escritor Alexandre Hamati. O diretor Alexandre Hamati, ele começa a escrever esse livro após o terceiro Congresso Romani. O Congresso Romani é o Congresso dos Ciganos, dos Sinti Romá, que aconteceu na Europa em 1981. Lá, ele conhece Mirga, um dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, e um cigano sobrevivente do Holocausto, do qual passa para ele toda a sua história, e ele começa depois a descrever um romance, um drama sobre um drama de guerra, um romance. E não podemos esquecer uma coisa muito importante, que é o primeiro filme, o primeiro trabalho a abordar sobre o Holocausto dos Romá, Sinti, dos ciganos. Até então não existia nada. Se ouvia falar dos judeus, se ouvia falar de outros grupos, mas não dos ciganos. Então é a primeira obra, né, primeiro literária e depois passada para as telas, que vai falar sobre o acontecido com o genocídio, né, de mais de 500 mil ciganos, se estima muito mais, né, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Outra coisa importante que nós devemos lembrar é a forma como os ciganos foram abordados depois dos judeus, os ciganos. Os eventos históricos e os personagens desse filme são todos baseados em fatos reais e evidências documentais também. Esse filme nós vamos intercalar e ver em duas partes. Uma primeira parte onde nós vamos ver os costumes, tradições do povo cigano, do povo romani. Vamos ver o Abiel, uma festa de casamento, que para mim é uma das mais originais, uma das que chegam mais próximas da tradição cigana. E vamos ver danças e costumes, e muito bem elaborado, muito bem mostrado, né, pela tela. A segunda abordagem vai ser a parte em que nós vamos ver o sofrimento, né, do Holocausto cigano. Nossa história começa com a apresentação dos ciganos numa espécie de boate, numa espécie de restaurante na Polônia. E esses ciganos eram sedentários, ou seja, os ciganos que moravam em casas fixas, em locais próprios. Por quê? Eram artistas, eram pessoas que se apresentavam, né, como até hoje, grupos ciganos musicais, que se apresentam em danças, eventos, mostrando sua musicalidade, cultura, dança, isso para alegrar aos gadgets, né, no caso, os não ciganos. A família Mirga é a família que é desses artistas que estão tocando. Inclusive, eles vão estar tocando na história, onde vai estar presente mais um personagem nosso aqui já conhecido, o Dr. Joseph Mengele, o Dr. Mengele. Ele vai estar sentado e vai pedir para que eles toquem uma música cigana, né, onde vai haver a dança e assim consecutivamente. Ao terminar esta apresentação, voltando para sua casa, eles vão encontrar um primo que vai estar refugiado. Ele conseguiu fugir, né, de uma busca, de uma apreensão, né, dos soldados nazistas, e consegue fugir. Ele vai alertar que os ciganos estão sendo caçados, né, estão sendo levados para os campos de concentração. Até então, os ciganos não sabiam de nada sobre isso, estavam vivendo normalmente. Essas detenções dos nazistas era exatamente para levar todos os ciganos, deportá-los, né, para campos de concentração. Dimitri, o chefe da família, vai até a companhia, quer dizer, vai até onde os nômades estão acampados, onde estão próximo, né, à cidade, vai encontrar os nômades, os que estão em barracas, em tendas, né, e vão alertá-los. Olha, os alemães estão nos perseguindo, nós temos que ir embora daqui da Polônia e temos que conseguir ultrapassar a fronteira e chegar na Hungria. Essa vai ser o foco principal da ida de Dimitri até o acampamento. Mas, ao chegar,
são recebidos também por alguns oficiais que sentam e prestam atenção e fazem uma determinada proposta de que se eles vão ser levados para apartamentos, onde vai ter água encanada, onde vai ter um melhor tratamento, e etc. Tudo, né? Os ciganos não acreditaram nisso. E depois de haver um conselho, uma reunião, uma crise romani, uma justiça cigana liderada pelos Rons, os mais idosos, os Puranos, onde eles vão se encontrar, esses ciganos, e vão decidir de que Dimitri tem que se liderar essa saída deles. E eles têm 1 hora para arrumar tudo, desmontar tendas e botar tudo dentro das carroças e partirem, né? E partirem e ir embora, porque não vai ter mais tempo. História, vamos ver Vala, um cigano, o filho do Dimitri, que é um cigano que nós vamos ver um romance muito bonito com uma outra cigana que ele vai encontrar dentro do próprio acampamento. E nós vamos ver uma celebração de casamento assim nas fugas, assim, tudo muito rápido, tudo feito assim, mas com muito sentido, com muita verdade, dentro das tradições ciganas. É um dos momentos mais bonitos do filme. É do momento em que a gente ainda vê, mesmo naquela fuga, mesmo na tentativa de encontrar aquela liberdade, né, de que o cigano é livre, né, de seguir seus caminhos, de ter a liberdade como sua religião. E nessa liberdade, uma das cenas mais bonitas e muito agradáveis de se ver. Infelizmente, vamos começar a ver uma perseguição, eles vão fugir, e nisso vão estar sempre emboscadas, e os nazistas começando a invadir cidades, até chegar a um ponto onde vai acontecer muitos trajetos de fuga, de deslocação, de uma saída de um local para um outro, até que vão ser capturados. Vão ser capturados e levados para os 3 em direção a Auschwitz-Birkenau. E, nesse momento, nós vamos ver o sofrimento de você pegar um povo livre e colocar dentro dos vagões dos 3. É como se você pega um passarinho que é livre, que voa, e prende ele dentro de uma gaiola. Os ciganos achavam que eram judeus que estavam sendo perseguidos e que eles não eram perseguidos. Então até há um diálogo que fala: nós somos arianos, nós somos a verdadeira origem ariana, né? E o que acontece com isso? Os ciganos vão começar a ver que aqueles campos ali são campos de eliminação, são campos de genocídio, de assassinatos em massa, né? Depois dos judeus, os ciganos. E vão deparar com o corte de cabelo, né? Os banhos de desinfetar, do qual alguns já eram diretos levados para os banhos de gás, né? Nas câmaras de gás. E com isso a gente começa a ver todo aquele sofrimento. As mulheres terão os cabelos cortados, os homens também. Vão tirar todos os seus trajes, a sua roupa romani, cigana, e vão colocar a vestimenta, né, dos prisioneiros do campo de concentração. E vamos entender uma coisa: a partir do momento em que você pega qualquer ser humano, os judeus, os ciganos, os homossexuais, qualquer pessoa, e que você corta seu cabelo, tira sua roupa, você tira a identidade da pessoa, é proibido tudo, você não é mais uma pessoa, você é um número, porque eles vão ser tatuados, cada um vai receber um número. E nós vamos ver nessa seleção, onde todos vão receber uma numeração, Mengele está sentado, né, onde ele direcionava também o campo dos ciganos, exatamente para escolher suas vítimas, né, para suas experiências, né, científicas. Vamos botar entre aspas, né, monstruosas. Então nós vamos entender que nesse momento ele vai olhar e vai reconhecer Dimitri. Quem era o Dimitri? O violinista, né? O cigano que tocava o violino, que com sua família eram músicos, né? E ele vai chamar o Dimitri para que eles possam juntos organizar uma orquestra, né? Uma orquestra cigana para tocar. E nós vamos ver aí, perante o filme, uma situação de conflito, de tristeza, de levar as crianças para serem deportadas, para serem assassinadas em florestas. E essa orquestra foi formada, desde que o grupo ciganos ou judeus eram levados para o crematório ou para as câmaras de gás, eles eram obrigados a tocar. São cenas muito fortes, inclusive Dimitri vai encontrar a sua própria mulher enquanto ele toca, ele vai vendo ela se dirigindo, né, aos crematórios, e é a última visão que ele tem da sua própria esposa. E Vala, filho de Dimitri, vai também perder a sua esposa. Desnutrição, fome, tifo, doenças psicológicas, não vai suportar.
ela como uma menina jovem, uma menina com uma vida inteira para frente, ela não consegue suportar e ela vem a falecer dentro dos galpões dos campos de extermínio. E Vala tem um propósito depois da perda de sua mulher, de sua mãe e de seu pai. Ele tem um propósito. O propósito dele é voltar para um dos trajetos do qual o trem passou e do qual seu pai, Dimitri, havia jogado pela janelinha, pelo buraquinho do vagão, a sua irmã, uma irmã que ele tinha. Então a sua intenção era poder sobreviver e escapar para reencontrar a única parte da família dele que havia sobrado, que era a sua irmã. E numa tentativa de fuga, esse jovem Ron, esse jovem cigano, vai conseguir fugir com um primo, com outro cigano, e vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido pelos soldados nazistas e ele consegue escapar. Chega um determinado momento em que ele consegue fugir e os dois juntos chegam até esse local rural onde a irmã está brincando. Ela consegue, uma família a recebeu, a aconchegou, a escondeu, como muitas famílias, né? Puderam ajudar muitas pessoas, sejam elas judeus, ciganos, o ser humano, né? Ajudou muitas pessoas a ajudar. E nesse momento ele reencontra a sua irmã e se abraça e a vida vai prosseguir com isso ao fim da guerra. É um filme muito interessante, onde vocês vão poder entender o contexto do sofrimento e da perseguição dos ciganos naquele tempo da história, no momento, e como até hoje ainda existe, né, o preconceito, o ódio, a perseguição em vários países do mundo. Então eu sempre deixo aqui a nossa fala. São fatos que não podem acontecer novamente. Nós temos que sempre estar falando, sempre estar alertando para que essas coisas nunca mais voltem, porque isso é a degradação do ser humano, o ódio ao semelhante, ao irmão. Somos todos iguais, não há diferença. E essa é a nossa dica de hoje. Não deixem de ver, e os violinos deixaram de tocar. Eu não conheço uma tradução desse filme em português. Eu tenho esse filme, como eu estou falando, de uma época bem antiga. Eu vi esse filme logo quando saiu. O filme saiu em 1988, eu acho que em 1990, assim, foi quando eu assisti esse filme, numa tradução ainda em espanhol, né? E vocês conseguem, aqui no próprio YouTube, encontrar esse filme tendo a tradução em espanhol. Não deixem de ver, é um filme muito interessante, é um filme que vai somar a todos nós como seres humanos, como respeito ao outro, e vamos ter mais cultura, mais conhecimento, que é aquilo que eu falo, é algo que ninguém tira de você. O resto tudo é perecível, tudo passa. E não deixe de compartilhar, dá o seu like, aperta o sininho e muita paz no coração de todos. Se puderem, assistem os outros vídeos. Jelem, jelem, lungo nedromensa, maladilem, shukare romensa. Jelem, jelem, lungo nedromensa, maladilem, shukare romensa.